nós temos aqui a honra de receber a 28ª edição do Seminário de Estudos Linguísticos e Literários, o escritor Márcio Souza. Antes de começarmos essa conversa, eu gostaria de ler um fragmento do seu livro, digamos assim, é o mais conhecido, né, para nós brasileiros, ou pelo menos para mim, professora Rosana, é o mais conhecido, que é o livro Média Maria. Tem uma passagem na página 195 em que o narrador descreve, né, essa locomotiva e fala do seguinte modo: eles, os súditos de Média Maria, a rainha de ferro, a generala de coxas de metal e hálito de vapor. Na escuridão de uma noite mais densa que o metal do qual ela era feito, Collier imaginou a locomotiva como uma pessoa. Média Maria foi o nome com que os homens decidiram batizar a locomotiva que estava ali trabalhando. Para ele, havia alguma coisa de contraditório na escolha do nome. Não era exatamente um nome bastante apropriado para uma locomotiva. Nas línguas latinas que eram faladas na América do Sul, locomotiva é uma palavra feminina e teria sido fácil identificar a eficiente máquina com uma mulher. Mas em inglês é uma palavra neutra e foram os homens de língua inglesa que batizaram a locomotiva. De início, Collier chegou a pensar que o nome poderia ser explicado pelo costume de os norte-americanos aplicarem nomes de mulheres em calamidades como furacões e tornados. Mas a locomotiva estava comprovando muitas vezes que não era nenhuma calamidade. Para uma louca, a locomotiva, Maria até que estava cumprindo seu dever com fidelidade. Enquanto mulher, ela estava galhardamente resistindo, onde muitos homens fortes e duros Enquanto mulher, ela estava galhardamente resistindo, onde muitos homens fortes e duros estavam se deixando abater. Então, esse é um fragmento de Média Maria, uma parte em que nós temos a descrição e a discussão a respeito do nome dessa locomotiva. Então, aqui, Márcio Souza, e eu gostaria, Márcio, que você falasse quem é você. Márcio Souza por Márcio Souza. Olha, não tem muito mistério não, eu sou um amazonense, nascido em Manaus, de família judaica, que emigraram para a Amazônia no fim do século XIX, vindo do Marrocos. Eu faço parte da comunidade judaica de Manaus, não sou religioso, ou seja, como o professor Samuel Benchimol também costumava dizer, que era o meu grande amigo, não sou sinagogueiro, raramente vou à sinagoga, mas tenho que me precaver, porque como judeu você não sabe se vai ter uma segunda chamada para um campo de concentração. Então eu estou sempre alerta. Mas os judeus, nós temos uma tradição de trabalhar com a palavra, né? O exemplo é a Torá, que é toda palavra, é tudo palavra, né? Deus fala através de palavras, né? E é uma tradição. Há muitos colegas que são escritores e são judeus também. Eu tenho muitos contatos pelo mundo, mas não sou religioso, né? Então, eu respeito a minha tradição, defendo a posição minha. Eu fui escolhido, né? Quando eu nasci, meus irmãos todos, meu pai, minha mãe, todos são de tradição, vieram, a família, tanto da minha mãe quanto do meu pai, vieram desde a Babilônia. No caso da família do meu pai, estavam presos na Babilônia, morre o Nabucodonosor, o imperador, desagrega o império, e eles voltam caminhando para Israel, mas não puderam ficar em Israel, porque havia uma seca muito grande, não tinha trabalho. Então eles vão para Grécia, ficam pouco tempo na Grécia, vão para Roma,
e de Roma para a Península Ibérica, onde eles se colocam. Por exemplo, no Museu da Diáspora, lá em Israel, tem uma informação muito rica sobre a diáspora judaica no mundo todo. Então eu coloquei o sobrenome da família do meu pai, os Bentes, e registra no século XIII, já na Península Ibérica, uma família Bentes do norte da Itália, na pé da Serra de Almodóvar, com uma fazenda produzindo milho, né? Então está comprovado historicamente. Depois eles se locomoveram, uma parte substancial, para o Marrocos. Mas tinha uma população muito grande de judeus, eu constatei isso. Eu fui a uma feira do livro lá na Espanha, e a feira era no Palácio Real. E nesse dia o rei ia visitar, então a porta principal ficou fechada para os visitantes. Então os escritores, visitantes, iam por uma outra via. E eu entrei, era uma alameda, quando eu olhei era um cemitério, não era um cemitério, mas as pedras que estavam calçando ali eram tiradas de lápides judaicas, né? De algum cemitério que eles desmancharam, porque a Espanha era muito antissemita, né? Hoje, por exemplo, se você vai a algumas cidades do interior, lá perto de Madrid, tem igrejas que eram sinagoga, os guias turísticos pedem perdão aos judeus lá. Então, as contradições, né? A família passou pela Espanha também, mas havia muita por causa da Igreja Católica, a Inquisição, né? Eu não tenho memória de algum parente meu queimado na fogueira ou preso. Mas eu acho que eles eram muito espertos, foram para Portugal, depois primeiro para Marrocos. Marrocos, ficaram muito tempo lá e acabaram vindo para a Amazônia porque havia uma crise econômica no Marrocos. E eles vivem do comércio, de negócios, os judeus lá no Marrocos. Então tem toda uma crônica. Tem um tio-avô meu, que era general do Exército, ele tem um volume só sobre a vida das comunidades judaicas no Marrocos e a primeira diáspora para Belém, né? O general Ramiro Bentes, já falecido. Então é uma obra substancial, né? E que ilumina muito esses momentos da história da Amazônia. Os judeus se estabeleceram em Belém e Manaus, e alguns judeus da família da minha mãe especialmente estão aqui no Rio Solimões, no Madeira, no Purus e na fronteira com o Peru, né? Tem a ilha de Alvarães, de onde uma parte da família da minha mãe saiu, lá de Portugal também, que continua com a tradição judaica, mas já muito distanciado, não tem rabino. Manaus não tem rabino também, o que eu acho ótimo também, porque tem uma sinagoga muito modesta lá em Manaus, mas ela tem uma coisa linda, que é o muro do lado de fora, de pedras de Jerusalém. São pedras muito especiais porque elas iluminam de manhã e à noite, com a luz do sol nascendo, elas acendem, e à noite também. Tanto que um dos melhores espetáculos do mundo é o pôr do sol em Jerusalém, em qualquer época do ano, porque a cidade sagrada, ela se ilumina toda, né? Parece que Deus baixa ali para mostrar o seu poder, né? Então ali a sinagoga de Manaus eles trouxeram, mas não é rica, mas houve uma cota, lá tinha judeus muito ricos lá, que trouxeram essas pedras. Outra coisa curiosa da comunidade judaica em Manaus é que nos anos 20 chegou em Manaus um jovem rabino, já israelense. Ele foi levantar verba para a Universidade de Israel, de Jerusalém. Ele pegou malária e morreu lá. Então ele foi enterrado lá em Manaus. Aliás, o túmulo da minha família, pelo lado paterno, não é ainda no setor judaico, até que não tinha. Então ele foi enterrado bem praticamente do lado. Ele faz milagre para qualquer um. Cristão, muçulmano, ateu, judeu. Então, dificuldade financeira, né? Você está com
uma dívida grave. Aí você pede um milagre para o Rabino Muyal, ele concede. Aí os cristãos enchem de flores o túmulo. E aí a comunidade judaica vai lá tirar as flores e coloca as pedrinhas, né? Aí os cristãos, esses judeus não quer bandura, não quer comprar as flores, põe pedrinha, não sei o que. Fica essa briga das pedrinhas pelas flores lá. Aí quando foi uns 4 anos atrás, chega um ministro israelense, era o ministro das comunicações, que era parente, era descendente desse rabino. Aí foi falar com o prefeito lá de Manaus, que não é judeu, pedindo para exumar o corpo para levar para Israel. Aí ele perguntou, não, esse rabino é nosso. Ele não sai daqui não. O que é isso? Está pensando que a comunidade, os cristãos, ninguém quis. Porque ele é ecumênico, ele atende qualquer pessoa lá. E assim. Ô Márcio, eu percebo que você tem um bom humor, né? Você está aqui na nossa cidade já desde sábado e é uma atividade intensa e são pessoas que te procuram para autografar o livro, para conversar, para ouvir as tuas histórias. De onde vem esse bom humor? Olha, eu sou manauara, né? A gente tem que ter bom humor para viver em Manaus, né? Senão você se joga no Rio Negro, né? Porque a Manaus da minha infância não existe mais. Era uma cidade... a primeira coisa que foi tão ruim a decadência lá que nem eletricidade nós tínhamos. Eu estava lendo com Candeeiro um romance russo do século XIX que não tinha eletricidade. Então eu entendi aquilo, não é? Hoje, com a Zona Franca, trouxe o chamado progresso, mas mudou a cidade. Ela perdeu a simplicidade, a ingenuidade da cidade e ao mesmo tempo a sofisticação que ela tinha. Afinal de contas, é uma cidade que tinha uma tradição de ópera, tem a Casa de Ópera, que é o Teatro Amazonas, é uma cidade que tinha uma tradição intensa de teatro. Tudo isso foi esgarçando, hoje é mais folclore, né? E folclore para mim é aquilo que resta depois que a polícia passa. Né? Eu vi você falando dessa frase numa entrevista. Achei assim bem interessante. E me diz uma coisa, o que te move a escrita? Né? Por exemplo, o que te moveu a escrita? Vamos falar em especial de Média Maria, né? O que te levou a essa pesquisa? É um livro extenso, é um romance histórico, né? É um romance que eu diria ácido em alguns momentos. A minha experiência de leitura, por exemplo, em relação a esse livro, era de que em alguns momentos eu tinha que parar a leitura, sabe? Aquela parte, aquele episódio, por exemplo, da amputação, né, das mãos do indígena, eu tive que parar a leitura, ir à cozinha, beber água, estender uma roupa, lavar uma louça para depois retomar. Mas ao mesmo tempo, quando você leva o romance para a corte, a corte não mais, né? Na época não a corte, mas para o Rio de Janeiro, parece que o leitor respira. Então, isso foi calculado? Você pensou? O romancista não calcula, não. Nós temos que ter uma percepção e um sentimento. É como se aquelas pessoas que você está contando fossem pessoas reais. Né? E a narração do romance é uma narração. Você não começa a contar uma história e não tem uma ligação, perde o interesse. O leitor, ele é muito exigente. A gente tem que saber isso. Você tem que seduzir o leitor, ele chegar até o fim. E eu aprendi muito lendo literatura. Com Érico Veríssimo, meu grande mestre, era meu amigo também. Ele me incentivou muito. Eu sou descendente do Inglês de Souza, do Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade era sobrinho do Inglês de Souza, tanto que o nome dele completo é Oswald de Souza Andrade, né? Eu conheci ele já no final da vida, lá em São Paulo, admirava muito ele, conhecia a obra dele, era uma obra, ele escrevia de uma forma, aprendi muito a ser cáustico como o Oswaldo. Fiz um filme de curta-metragem sobre ele chamado Bárbaro e Nós. Ele não chegou a ver o filme, ele faleceu antes. E fala muito da poesia dele sobre a Segunda Guerra Mundial para Maria Teresa d'Alquimim, que foi um dos amores dele. Conheci a Pagu, que era uma revolucionária, que foi mulher dele, né? Ela sobreviveu mais. Ali eu estudava na USP, né? E
Tem uma praça lá onde tem uma biblioteca, Mário de Andrade, bem do centro de São Paulo. E tem uma, agora não tem mais, era na época, nos anos 70, tinha um bar que era frequentado por velhos intelectuais lá de São Paulo. Inclusive a Pagu ficava sentada durante a tarde lá, tomando a sua cerveja. Eu era enxerido, aí fui lá falar com ela, e ela adorou, né? Senta aí, toma uma cerveja. Ficamos amigos, eu conversei, e ela me contou muito das coisas do Mário, do Oswaldo. Ela disse, o Oswaldo era muito animado. Nós moramos um tempo lá no Rio, ele tinha um carro. Aí nós íamos para um cassino lá na Urca, onde ele perdeu o carro lá no cassino. Apostou e perdeu. Aí passamos a andar a pé. Era melhor porque ele contava muitas piadas. Então essas histórias, né, que você vai... E, poxa, porque eu tinha relação de parentesco com o Oswaldo, né? Eu não conhecia ele pessoalmente. É uma das coisas que eu lamento. Quando eu fui estudar em São Paulo, ele já tinha falecido. Mas conheci muita gente ao redor dele, né? E também estudei muito a história dele. Consegui ler os diários que estão no Arquivo Público de São Paulo, sob a guarda de uma historiadora que sabe, ela segura as coisas. Que porque ele era muito desbocado, né, o Oswaldo? Então, ela é muito moralista. Eu não sei nem se ela ainda está viva. Mas eu tive acesso, porque eu invoquei isso. Olha, eu sou sobrinho dele, eu tenho acesso. Senão eu vou reclamar com a família e tal. Que era o Rudá, o filho dele, que era meu amigo. O Rudá era o diretor da Cinemateca Brasileira, né? E ficamos amigos também. É uma trajetória assim, muito literária. É um orgulho eu ter ligação com o Inglês de Souza, que é um grande romancista. E já que você citou poeta, né, que nós também, você trabalha com a prosa, mas qual é a tua relação com a poesia? Você é leitor de poesia, mas já escreveu, já pensou em publicar? Exatamente, eu sou leitor de poesia, mas nunca... eu não tenho domínio da poesia como eu tenho da prosa. Porque todas as duas você tem que ter uma intimidade, um certo parentesco, né? E eu acho muito mais difícil a poesia. Eu tenho amigos, um grande amigo, meu irmão lá no Amazonas, que é o Aldício Filgueiras, que é um dos melhores poetas do Brasil. Ele só não é mais conhecido porque ele é muito louco e não está ligando isso. Mas imagine, é um poeta que diz, a poesia aqui, meu filho, é uma doença tropical. Então você já sente um pouco da poesia do Aldício, né? E nós somos amigos de muitos anos. E alguns poetas importantes que nós temos ainda lá, como o Luiz Bacelar, que já faleceu. Esse era um grande poeta e conhecia profundamente literatura, poesia, só que era um excêntrico. Eu quando estava na Biblioteca Nacional, eu organizei um programa chamado Escritor na Cidade. Então eu convidava importantes escritores, não do Rio e São Paulo, que eles não precisam, mas de Porto Alegre, de Recife, de João Pessoa, de Teresina, de Belém, de Manaus, e convidei ele, assim, de alta qualidade, né? Aí eu disse, Luiz, eu queria te convidar, você... Aí expliquei, olha, você escolhe as poesias, aí vai ter uma equipe lá na Biblioteca Nacional que vai gravar primeiro uma entrevista com você e depois a sua participação com o público. Aí ele disse, você está me convidando para me dizer a minha poesia para quem eu não conheço? Se olha, a ideia é essa, né? Não, obrigado, muito obrigado. É muita promiscuidade. E não foi, ele era assim. Agora, eu tenho uma pena porque os herdeiros são duas irmãs que sempre reclamaram que ele não trabalhava. Hoje elas são mercenárias. Se você quiser alguma poesia, tem que pagar muito bem para elas, né? Quando ele morreu, elas avançaram lá no apartamento dele, levaram tudo que tinha, jogaram fora as roupas dele, sabe? Uma coisa horrorosa, sabe? E Márcio, e o projeto de escrita?
o que vem antes? Porque quando a gente está lendo um livro como este, de Fôlego, Média Maria, ou o Galvez, que é mais irônico, satírico, ou os contos, né, que em geral... Contos a gente já pensa, são textos breves, mas nem os teus contos são. Eu vi assim, em alguns contos lá do livro A Caligrafia de Deus, eu vi assim quase que um embrião de um romance em cada conto, né? Sobretudo no conto homônimo, né? Que dá nome ao livro, que é A Caligrafia de Deus. Então, você está lendo, né, e você fica pensando, e o antes? A preparação, a pesquisa, o projeto, né? Como se dá? Olha, a Caligrafia de Deus, que é o único livro de contos que eu tenho, eu escrevi em Berkeley, com saudade de Manaus do Amazonas. Então é assim uma recordação, uma lembrança que eu escrevia nas horas vagas lá. Eu tinha... Berkeley é uma universidade chiquérrima, então cada professor tinha um escritório para ninguém botar defeito. Então eu tinha o meu escritório lá, um gabinete, e eu podia me trancar lá, os estudantes tinham que pedir o horário que eles iam lá falar comigo e tal. Então eu tinha sempre um tempo vago para escrever, e comecei a ficar com saudade do Amazonas e tal. E a Caligrafia de Deus foi resultado disso, né? Agora... muito das coisas ali são histórias que a gente ouve em Manaus. Manaus agora ainda é um pouco, mas não tanto, uma cidade muito violenta, né? E a história do catarro e da Índia é uma história, não exatamente como aconteceu, mas houve um congresso eucarístico e um bandidozinho, um vagabundo lá, roubou a carteira do cardeal, achando que ele está roubando o Papa. É como na história mesmo. Aí foi um furdunço lá em Manaus, sabe? No fim o cara ficou preso, acabou no crime. Sim. E eu achei essa história ótima para contar. Não tem nada a ver, não é uma crônica policial, né? É um conto, né, de ficção. Inclusive a menina é invenção minha, né? De histórias que eu conheci lá nas missões salesianas, porque naquela época as freiras eram terríveis, porque as meninas, estudantes lá, elas liam muito fotonovela, como tá no conto. E essa freira era dentista, ela se aproveitava disso, é exatamente como está no conto. Elas ficavam com a dentadura, aí os rapazes não casavam mais, porque achavam que era velha. Ela tirava de noite, põe no copo a dentadura. Então ela vendia para os pilotos da FAB, né? É como está no conto, aquilo é ficção, claro, mas é baseado num evento que era muito comum lá. Isso hoje já mudou, né? Então, com o Márcio a gente conversaria assim, né, o resto do dia, embaixo dessa sombra gostosa, né, num espaço muito bom. Mas para finalizar, Márcio, vamos fazer assim aquilo que a gente poderia chamar assim de bate-papo, jogo rápido, né? Eu pergunto e você, né? Tá bom? Então vamos lá. Um grande escritor ou uma grande escritora brasileira? Olha, Oswald de Andrade e Clarice Lispector. Muito bem. Um romance que você leu e que realmente te marcou. O Tempo e o Vento. Vou perguntar por quê. Olha, O Tempo e o Vento é um painel que me inspirou a fazer a tetralogia, que ainda falta o 4º volume, que está na editora, eles vão editar esse ano que vem. Eu conversei muito com o Érico Veríssimo no final da vida dele. Ele me estimulou muito a fazer essa tetralogia, porque ele disse que tem que ter do norte também, não é? E O Tempo e o Vento é um romance, primeiro popular, né? Não tem complicação estilística, tal. Era um homem que tinha um controle na narrativa, um homem muito simples e ao mesmo tempo muito culto, né? Muito atencioso, uma pessoa muito simples também, né? O Luiz Fernando, os filhos dele também, uma pessoa ótima, muito tímido, né? Mas uma pessoa ótima, né? E eu tive muita sorte de conviver com por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o Moacir Scler era como um irmão meu,
A morte dele para mim foi um choque, porque foi um erro médico. Ele era médico. O médico errou o remédio, matou ele em Porto Alegre, né? E outro, João Baldo também, meu irmão, já foi também, mas o João quis. Foi bebendo, a gente viajava, a esposa dele viajava, ele bebia perfume. Agora era uma pessoa. O João tinha um senso de humor. Ele fazia uns teatros, umas imitações. Uma época nós viajávamos, eu, a Lígia Fagundes Tedes, o Loyola, o João Baldo, o poeta, agora esqueci o nome dele, é um poeta importante. Em cada cidade que a gente ia, sempre tinha na plateia um hispano-americano que dizia: Buenas tardes, companheiro, me gostaria de plantear a questão da identidade. Aí Loyola respondeu, Loyola fazia aquele rodeio assim, porque não é uma discussão aqui que nós temos no Brasil. Aí um dia o João Baldo disse: deixa que eu respondo. Se mira, companheiro, em Brasil não há a questão da identidade. Em Brasil temos uma tarjeta de identidade. Quando uno tiene problema de identidade, saca a tarjeta, mira a tarjeta e se acabou o problema da identidade. Os hispanos queriam bater nele. Somos chatos, sabe, com esse negócio de identidade. Coitado, aquele exilado lá na Alemanha, né? Márcio, um filme. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Uma música. As músicas do Tom Jobim e do Chico Buarque, né? Todas são maravilhosas. Uma cidade brasileira. Manaus. Essa eu já sabia. Uma cidade fora do Brasil. Paris. E Márcio, uma alegria e uma tristeza, para a gente encerrar. A minha tristeza foi perder meus pais, minha mãe e meu irmão, que era o irmão do meio. Eu e ele, eu sou mais velho, ele era o segundo. O terceiro está vivo, meu vizinho, é filósofo, aposentado da UFAM. Mas foi a perda dela, e da minha avó e tal, as perdas dos parentes, né? Só era uma família muito unida, né? E a alegria? A alegria é estar aqui hoje, por exemplo, ter essa chance de conhecer gente nova na minha região, né? De vir aqui e, quem sabe, propor lá no Amazonas uma ligação mais estreita, laços mais estreitos com os outros estados. Nós já temos isso muito com Rondônia, e com Roraima e com Pará, mas com Rondônia não. E da sua coleção, da sua produção, de tudo, da dramaturgia, cinema, teatro, romances, enfim, de toda a tua produção artística e não só literária, qual é aquele filho, qual é aquela filha assim que você coloca nos braços e embala? Olha, no teatro o Tem Piranha no Pirarucu. Até porque foi um grande sucesso e cutucou a classe dominante de Manaus, porque é uma gozação com a Zona Franca, que é considerada assim, a redenção do estado do Amazonas. Quando na verdade não foi. Ela degradou o estado, especialmente Manaus. Então, nunca ninguém, até então, a estreia dessa peça em Manaus, tinha dito que a Zona Franca era feia. Era tudo. E depois um bando de moleque, que era todos jovens, nós éramos todos jovens, no teatrinho que dava 50 pessoas, aparece essa peça, que era uma gozação do começo ao fim. E foi um escândalo. Toda semana o jornal A Crítica editava um editorial contra o grupo. Uma semana era um bando de comunista, na outra semana era um bando de viado, aí na outra semana era um bando de cafajeste e tal. E aí que dava mais gente. E a peça correu o Brasil todo, o Sul, né? E foi incrível, né? Assim, e outros espetáculos também do teatro, que é, por exemplo, o espetáculo sobre o ciclo da borracha, e as folias do látex, também, que foi a grande aproximação, inclusive despertou na academia
nas universidades o interesse por se debruçar sobre esse período histórico. Saíram alguns ensaios que nós provocamos com o teatro, né? É bom demais, mas quero agradecer muitíssimo a ti, Márcio, por ter vindo, né? Embora nós estamos na mesma região, mas estamos bem distantes, e você chegou aqui com todo esse carinho, com essa generosidade. Fica o convite para voltar, venha sempre, né? Eu não conheço Manaus, mas quero conhecer, pretendo ir para lá, e vou pedir para você, de repente, quando estiver lá, me apresentar essa cidade que você ama tanto. Muito obrigada. Infelizmente ou felizmente, nós vivemos numa região continental, né? Os estados, a Amazônia, só o estado do Amazonas, ele chega a ser 6% do território brasileiro, só o estado do Amazonas. Já o estado é um continente, o Pará é outro, né? Fora os outros estados da Amazônia Ocidental. Então, incluído Rondônia, olha, a Europa é café pequeno aqui, né? E não é fácil, num país subdesenvolvido, manter as comunicações, o acesso, né? Por exemplo, de Manaus para cá, eu fiz um périplo. Eu fui parar em Viracopos para vir para cá. Quando se tivesse um voo Manaus, Porto Velho, já era mais fácil. Terminaria aqui, com certeza. Mas por que a gente tem que ir para Cuiabá? O Brasil Central não tem nada a ver com a Amazônia, né? Mas ainda assim, você encarou esse desafio e está aqui com a gente. Muito obrigado. Tive o prazer de conversar aqui com esse homem, né, que eu apresentei hoje de manhã lá na conversa com os alunos da educação básica e com os outros participantes do CEL. Eu apresentei com um verso do Mário de Andrade, né? Quando o Mário de Andrade diz assim: eu sou 300. Eu acho que o Márcio Souza também é 300. Obrigada. Eu adoro o Mário de Andrade também. O Mário de Andrade esteve em Manaus, né? Ele foi com a rainha do café e as duas filhas. Aliás, o meu tio-avô era prefeito de Belém, se apaixonou por uma delas. E ele que era milionário, mas não deixaram eles casar. E quando ele chegou em Manaus, ela ficou hospedada num hotel de luxo e ele preferiu ficar na casa de uma família muito rica lá. A casa está lá até agora, onde tinha uma biblioteca. E ele leu alguns, por exemplo, Macunaíma, ele descobriu lá, lendo o antropólogo. Aí ficou encantado com aquilo e tal. E o Mário de Andrade era gay. Então há o relato da passagem dele por Belém e por Manaus, caçando os rapazes na rua. E lá em Belém, até hoje, tem um reduto gay que é o Bosque. O Bosque é um bairro bem no centro, que é um bosque mesmo. Lá é o lugar de caça. Ele não saía de lá, dizem, né? Então era engraçado, eu imagino, eu não sei. Tinha um artista plástico paraense que trabalhou no Rio e ele disse que frequentou em algumas festas na casa do Mário de Andrade, eram só rapazes. Olha. Já o Oswaldo, sabe qual era o apelido que o Oswaldo deu para ele? Filha de Maria. Gente, assim nós encerramos. E é isso, eu tive o prazer de estar ao lado, né, desse escritor maravilhoso, dessa pessoa incrível que é o Márcio Souza.